A palestra de hoje vai falar sobre a tradução. Agora eu vou compartilhar com vocês o meu slide. Eu vou falar hoje sobre a tradução de textos de um jornal chamado La Voz de la Mujer, que circulou na região rio-platense, mas com base em Buenos Aires, no ano de 1896 a 1897. E vou destacar uma das escritoras, uma das redatoras do jornal, que usava o pseudônimo Pepita Guerra, e os textos que ela coloca nesse jornal. Esse jornal tem características muito especiais. É um projeto que eu tenho uma colega, nós trabalhamos juntas na tradução desses textos e também como um projeto como um todo, que é fazer uma tradução de todos os textos do jornal escritos por Pepita Guerra e outras mulheres e publicar mais adiante um livro. Então, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do nosso trabalho e vou apresentando à medida que eu falo. Então, o que nós vamos ver são 2 textos traduzidos e algumas peculiaridades, e também como eles contribuem para a história justamente das mulheres, porque em 1896, o que hoje nos parece muito óbvio e que a gente nem sequer pensa, em 1896 era assim uma ideia utópica. Particularmente, ninguém pensaria em modificar costumes, tradições e o modo de vida. Então, essas mulheres começam a questionar, mas claro que utilizam o jornal também como uma voz, como uma forma de veicular ideias e pensamentos. Então, por isso que eu chamei também a palestra de contribuição para a história dos direitos reivindicados pelas mulheres na América Latina. E que agora vocês sabem que a América somos todos nós, depois do Super Bowl, né? Então, a América é desde o Canadá até a Argentina, né? Então, os extremos. Bom, qual é o nosso objetivo de hoje? Desenvolver a visão crítica sobre o trabalho de traduzir textos periféricos, porque, de fato, um jornal que se autodenomina anarquista, feminista, e que traz textos perturbadores, principalmente para a época, quando foram publicados, são textos periféricos. Vocês sabem que a literatura periférica ela surge ou começa a circular a partir de 1970 no Brasil. Aquela literatura marginada, escrita por indígenas, por afro-brasileiros, enfim, essa literatura que não era a canônica, aquela que vinha traduzida da Europa ou feita no Brasil por pessoas, né, por escritores consagrados. Então, nós temos essa literatura periférica marginalizada. Então, refletir sobre a importância da literatura traduzida para o intercâmbio entre línguas, entender a tradução, né, como também envolve a cultura, a gente precisa entender em que momento cultural, histórico, social, esse texto foi escrito e como ele se reflete para o leitor de hoje. E realizar comentários também sobre escolhas de tradução. Trouxe alguns exemplos para que vocês vejam como a gente, na hora da tradução, pensa, repensa, reflete, né? Todo mundo que faz tradução já passou por isso, e também como a gente decide, toma essas decisões, faz as escolhas. Então, vou apresentar um pouquinho para vocês sobre o jornal, que foi definido como periódico comunista e anárquico. Então, vejam já esse peso. Isso é em 1896, eu vou frisar as datas, porque eu, particularmente, gosto de me situar no tempo e no espaço. Então, lembrem que o Manifesto Comunista foi em 1848, e em 1896, aqui nas Américas, nós já temos essas ideias circulando, que são reflexo do europeu. Então, essas ideias também vieram com as levas de imigrantes, com as ideias que circulam. Então, nós temos uma grande influência literária e também em relação ao que circulava em jornais ou que era escrito em jornais, e aí nós vamos fazendo já o recorte para as crônicas, a partir também de uma influência europeia. Nós vamos ver isso como nós ainda trabalhamos com essa questão da influência, né? Reconhecido como a primeira publicação argentina dirigida exclusivamente para mulheres e também escrito por mulheres. Tinha textos de homens, os homens liam também, mas era uma redação de mulheres e para leitoras. Então, orientação anarcofeminista. Por que está nesse nicho?
porque foi onde elas tiveram esse espaço. Os textos não iam ser publicados no boletim da pastoral, ou em um boletim, em uma revista de circulação, em um jornal que circulava nacionalmente na Argentina. Então, tinha que ter um espaço, e aí foi quando se teve a ideia de ter uma publicação própria com um objetivo assim, que fugia ao que se tinha nesse momento. Ou seja, era inovador, tinham outros jornais também que tinham a mesma inclinação, também se definiam como anarquistas, como comunistas, como inovadores, porém, o que caracteriza La Voz de la Mujer é justamente o fato de ser únicos no sentido de mulheres para mulheres. Funcionou como um espaço, e o que procurava? A emancipação feminina. O que se discutia nos textos desses jornais? Vocês já vão ver logo nos exemplos que eu trouxe. Era questões de queriam ter acesso à educação, queriam estudar, a escola, na sua maioria, não era para meninas, queriam também ter a liberdade de escolher seu próprio marido. Olha, isso é tema de jornal. Então, eu quero casar, mas eu quero casar com quem eu quiser, não com alguém que me foi designado. Também se falava sobre os direitos civis, sobre os trabalhistas, mulheres que trabalhavam, por exemplo, em uma fábrica nesse período da Revolução Industrial, também ali vocês vão sentindo o reflexo europeu. A Revolução Industrial também teve na Argentina espaço, as indústrias começaram a contratar mulheres, só que eram jornadas de trabalho exaustivas, e essas mulheres ainda chegavam em casa, tinham a dupla, tripla, quarta jornada. Então, observem que elas estavam discutindo a questão da jornada de trabalho, a questão dos direitos civis, a questão de que, por exemplo, se uma mulher decidisse se separar, o marido tinha o direito de buscá-la e o juiz obrigava ela a voltar para a sua casa. A questão também da questão dos direitos, que hoje eu penso assim, puxa vida, muitas mulheres não imaginam como foi sofrido para que uma mulher hoje, por exemplo, pudesse ser presidenta, pudesse ser senadora, pudesse ser engenheira, pudesse ser médica. Houve todo um trabalho de mulheres que lá em 1800 começaram a trazer essas vozes e a reivindicar direitos. Então, o interessante desse jornal é ler os artigos, e é claro que a tradução faz essa gentileza de aproximar as culturas e também de relatar o que era o pensamento da época. Então, são crônicas que vão sendo publicadas durante um ano. Trouxe aqui bem assim, só para dar uma visão de que as crônicas estão sempre presentes. Eu não quero esquecer que temos, acredito, alunos de graduação, professor Esteban, e eles estão estudando a tradução literária de crônicas também, tem todo o projeto das crônicas. Então, nós temos o cronista, ele já é mencionado pelo menos 2.600 a 2.300 anos antes da era cristã. Temos uma estátua que é muito famosa, uma escultura, o escrivão sentado, que era o escrivão que fazia a contagem, o relato, enfim, do Antigo Egito. Essa escultura está no Museu do Louvre. Então, é assim, um testemunho de que se guardavam fatos do cotidiano, se de forma objetiva, e posteriormente a crônica, hoje nós temos uma crônica literária, assim como temos uma crônica também mais objetiva, com o andar do tempo e também pelas características de cada gênero. Então, aqui nós temos as crônicas, que são narrativas breves, frequentemente pessoal, é uma definição de crônica que eu trouxe para vocês, pensando nas múltiplas formas que nós temos hoje, testemunhos do passado, graças a esses cronistas, do passado ou de um passado recente. Então, por exemplo, André e eu temos crônicas do padre Carvajal, que foi o cronista da expedição do Orellana, sobre a navegação que hoje é o Rio Amazonas. Então, vocês vejam que a gente tem um relato de como foi, de como aconteceu, graças a alguém que escreveu contando o cotidiano, relatando, e registrando esses momentos. Então, assim como temos registros do Antigo Egito, temos registros do que foi a navegação e a fundação, enfim, uma descoberta do Rio Amazonas pelos espanhóis, e, ao mesmo tempo,
temos crônicas modernas, que nós lemos ainda hoje no jornal, e temos as crônicas urbanas, as crônicas rurais, as crônicas, enfim. É um gênero presente e que nos mostra um pouco de como as crônicas contribuem para que a gente conheça o outro, para que a gente também entre nesse mundo que não é nosso e que a gente tenha assim, um vislumbre do cotidiano de outras pessoas, de outras situações, enfim, de outros tempos. E aqui são as traduções que a gente fez. Aqui eu apresento vocês a minha colega, que é tradutora junto comigo das crônicas dos textos do jornal La Voz de la Mujer, que é a Mary Ann Sobotka. Nós trabalhamos juntas e é o nosso projeto de tradução, que anda às vezes um pouquinho acelerado, às vezes dá uma parada, mas a gente está sempre conversando sobre o tema, que é traduzir os textos, as crônicas do jornal e publicar mais adiante. Para essa palestra de hoje, eu vou trazer 2 textos que a gente já trabalhou, que são escritos pela Pepita Guerra, que é a nossa redatora, que traz assim reflexões para aquele momento. Ela usa um pseudônimo, então vocês vejam que não era uma coisa assim muito fácil de dizer, olha, sou eu que estou escrevendo. Ela utilizou um pseudônimo justamente por todo o âmbito social em que ela se movia. Ela sabia escrever, ela tinha, pelos textos dela, a gente percebe que ela tinha conhecimento, que ela tinha uma boa educação, e, obviamente, ela vai trazer aqueles anseios e aquelas reivindicações. O primeiro texto, Amemos, no Luchemos, que já foi publicado uma vez na íntegra, traduzido na revista Cássia, e posteriormente como capítulo de livro pela editora Pontes, né, com os comentários sobre a tradução, e está no prelo o texto Quirones, que é para a coletânea Raízes, da editora Câmara, que está para sair. Então, o texto da Pepita Amemos, no Luchemos, ele vai falar sobre essa questão de direitos trabalhistas, direitos civis, direitos religiosos, direitos da mulher que naquele momento ela não tinha, e que com o passar das décadas, dos anos, foram sendo conquistados, foram sendo obtidos. E Quirones vai falar sobre a questão da mãe que engravida, tem um filho e é abandonada pelo que um pai que não assume o filho, e recai sobre ela toda aquela questão assim de ser mãe solteira, e isso trazia também um grande problema social, porque os pais sentiam vergonha, a mulher também muitas vezes acabava na prostituição, porque ela era estigmatizada, ela tinha que sustentar uma criança, então todos os problemas sociais que tinham quando uma mulher se tornava mãe solteira. Então, ela traz uma série de questionamentos e reflexões que nos fazem pensar como a sociedade se movia no âmbito público, ao mesmo tempo no âmbito privado. Então, esses textos são para que vocês tenham uma ideia, e como a gente tem um projeto de tradução, aqui eu pensei, vou compartilhar com vocês também ao longo da palestra algumas dicas sobre quando a gente quer fazer uma tradução, precisa de um texto, e a gente pensar, o domínio, está em domínio público, tem direitos autorais, hoje a gente tem uma série de questões legais em cima disso, não dá para a gente pegar um livro, uma obra, né, que não tenha direitos, não se tenha obtido os direitos. Então, esse jornal, ele é publicado na Argentina, mas ele está na íntegra, recolhido em microfilme, no Museu da História Social da História, ou no Instituto Social da História, eu ia dizer Museu Histórico, de Amsterdã. Então, lá nós compramos o microfilme, pedimos, é possível fazer isso tudo por e-mail, eles nos enviaram uma fatura, que é o que vocês estão vendo agora, a gente pagou 12 euros, e eles nos enviaram um microfilme com todos os jornais. Então, de alguma forma, isso nos dá uma legalidade para a gente pegar esse texto, né, e publicar. Então, a gente sempre tem que saber se a gente tem posse legal dessa fonte que nós estamos trabalhando. Claro, não é o caso de uma fonte de domínio público que a gente pode obter quando ela está totalmente disponível, né? Mas quando, nesse caso desse jornal, a gente precisou, para poder ter todos os números
justamente fazer esse contato, comprar o microfilme. Então, o contexto político do anarquismo feminista na América, ele é um reflexo europeu. Então, a Molineaux, que é uma grande estudiosa dessa corrente, ela vai dizer que o que aconteceu nas Américas, eu digo na América do Sul, na região Rio Platense, fazendo um recorte, é reflexo daquilo que já estava acontecendo na Europa. Então, vocês imaginem que em 1896 nós estamos já publicando jornais com essa temática. Então, mas tinha outros periódicos também, só que o que eu quero ressaltar é que esse La Voz de la Mujer era o único escrito por mulheres e para mulheres, todos os outros também, mas propriamente a redação era 100% feminina. Então, Nuestra Tribuna e La Batalla são jornais que vão também surgir e vão ter uma circulação internacional. La Voz de la Mujer oferecia a assinatura de jornal. E nós temos aqui no Brasil a carta de uma leitora que chega a Buenos Aires, a redação do jornal, pedindo uma assinatura e ela assina como Morro da Conceição. Então, observem que nós tínhamos leitoras lá no Rio de Janeiro e tinha leitoras também no Uruguai e na Argentina e, posteriormente, também na Europa. Então, isso é sinal de que o jornal, durante um ano, circulou e tinha espaço para as pessoas ler e provavelmente pensar, assimilar, discutir, enfim. Também, se vocês quiserem conhecer todos os jornais, né, porque são pouquíssimos jornais, em um ano a tiragem não foi muito grande, tem um livro publicado pela Universidade de Quilmes, que ele reúne todos os jornais. Então, são 9 publicações, a número 6 está perdida, ninguém sabe onde foi parar, não existe no mundo. Eu ainda sonho que um dia eu vou vou a Buenos Aires e de repente em um sebo eu encontro esse número 6, seria como quase que acertar na loteria, mas esse número 6 a gente não sabe o que aconteceu com ele, simplesmente se perdeu, ninguém tem, não está. Mas os outros foram transcritos e atualizados na ortografia e está nesse livro que eu coloquei o QR Code para vocês, depois se quiserem ler, é interessante. Porque o que eu vou trazer para vocês é assim, apenas um vislumbre de tudo que foi conversado e falado durante um ano por esse jornal. Então, Virginia Bolten, Maria Colasso, Juana Volcobuela e a nossa Pepita Guerra, que é o pseudônimo que até hoje não se chegou a uma conclusão. Há muitas pesquisadoras, muitas estudiosas que afirmam que é fulana, que é ciclana, mas não se chega a uma conclusão sobre quem era essa mulher nesse momento que estava escrevendo. Não há registros, Pepita foi a fulana de tal, não tem. Então, isso é uma incógnita por enquanto. Só para dizer para vocês que ela é importante, claro, e com tudo que ela escreveu, eu imagino que ela poderia ser também alvo de repressão, né, alvo de preconceito, enfim. E se fosse uma pessoa da sociedade, porque tinha acesso, vocês imaginem que montar um jornal, publicar um jornal, escrever, não era uma coisa tão fácil, né? Bom, aqui está o nosso projeto em andamento, né? Então, a gente sempre ressalta que muitas vezes determinadas literaturas não são conhecidas ou traduzidas justamente por ser uma literatura que é marginalizada ou que não há, às vezes, interesse comercial também. Então, vocês vejam que é importante esse trabalho de tradução justamente porque ele vai resgatar essas vozes que, de alguma forma, foram silenciadas ou estão ainda, assim, são ainda desconhecidas. Então, a ideia também é trazer, né, o pensamento da mulher que desejava mudanças em 1896. Bom, o que reflete características, né, e aí entra questões étnicas, sociais, gênero, enfim. E ainda tem muito para ser feito, para ser traduzido. Tá? Fragmentos, então o meu convite é que vocês possam pegar, recuperar aquele QR Code do livro que eu mostrei para vocês antes, e aí vocês vão localizar os textos na íntegra, em língua espanhola, né, em castelhano, e vocês vão poder ler o texto todo, todos os textos. Há muitas traduções feitas assim, de forma acadêmica ou até amadora,
na internet que vocês também encontram, né? Então tem mais gente estudando os textos de La Voz de la Mujer. Bom, o Amemos, Não Lutemos, né, que é o que eu vou trazer para vocês agora, a questão toda se centra justamente na liberdade que as mulheres reivindicavam para amar. Simplesmente, puxa, eu gosto de fulano, por que eu sou obrigada a ficar com ciclano? Ou por que, se eu não quero me casar, por que eu sou obrigada? Então, e se eu quero me divorciar, por que eu não posso? Então, são questões, são sentimentos que estão refletidos nesse texto. Eu vou mostrar para vocês as traduções que a gente, que justamente a Mary Ann e eu realizamos e que a gente discutiu bastante. Primeiro, vocês têm o texto em espanhol e, às vezes, eu penso assim, como a gente, quando dialoga, a tradução colaborativa, ela é importante porque a gente, escutando o outro, escutando a colega, a gente começa a pensar e refletir sobre o que está traduzindo. Particularmente, a tradução é uma tarefa um pouco solitária, né? Você faz um trabalho bruto, sozinho, e depois começa a lapidar. Porém, quando você divide esse trabalho com outro colega, com outra pessoa que também está interessada, que também trabalha com a tradução, com os estudos da tradução, as discussões enriquecem. Então, também traz uma reflexão. Então, eu sempre incentivo, tem um colega de tradução, porque é muito bom você traduzir com outra pessoa. Então, aqui nós estamos vendo, observe uma coisa, ela está se dirigindo às mulheres. Então, jóvenes, niñas, mulheres em geral de la presente sociedade. Isso do contexto cultural, social, histórico, é muito importante que a gente procure entender como esse texto foi escrito, em que momento ele foi escrito, o que estava acontecendo no mundo ao seu redor e qual era a perspectiva desse escritor. Porque observe que aqui ela coloca meninas também. Então, nós sabemos que uma mulher em 1890, virado para 1900, ela se casava muito cedo em relação ao que hoje as mulheres se casam. Hoje, quando alguém diz assim, tenho 30 anos, ainda não me casei, nenhuma pessoa fica estranha isso, mas em 1896, isso já era um sinal de que a pessoa seria uma pessoa solteira, com todo um estigma, e muitas vezes o caminho da mulher, e aí eu lembro muito de Sor Juana Inês de la Cruz, ou era ficar em casa, cuidar dos pais, ser aquela quase governanta, ou ser encaminhada para o convento. Então, não tinha assim, muitas opções. E se a mulher quisesse estudar, ao se casar, é que ela não conseguiria mesmo. Então, isso pensando também em Sor Juana. Então, observem que ela está fazendo essa chamada, ela está trazendo essa consciência, assim, se não quereis convertir-vos em prostitutas, e aí ela usa termos assim que chocavam a sociedade, principalmente bonaerense, né, desse momento, daquela época, em escravas, sem vontade de pensar nem sentir. Não os caseis. Então, ela dá esse recado, isso no meio de um texto, depois dela ter falado bastante, dela ter trazido questionamentos sobre a influência da igreja, a sociedade civil e a patriarcal, e talvez não com esses termos, mas eles usavam o slogan ni Dios, ni patrón, ni padre. Então, ela trazia essa questão de dizer, olha, não se casem, não vão se casar. Só que o não os caseis, ali, nós observamos que já tem um texto publicado em um jornal na região rio-platense, que vocês sabem que a variação é geísta. E aqui também não é usual o os e o quereis. Então, aqui nós pensamos muito como trazer para uma ortografia mais atualizada, de forma que isso fosse também entendido pelo nosso leitora. Então, nós trouxemos já direcionando não se casem. Então, não os caseis, não é está relacionado ao vosotros e não aos tedes. Então, se não se querem convertir em prostitutas, em escravas, a escrita da Pepita não é não se casem, ustedes não se casem, é vosotras não os caseis. Então, isso também gerou uma discussão, porque a gente estava ali trabalhando com toda uma variação rio-platense,
e, ao mesmo tempo, estávamos vendo uma escrita que consideramos ibérica, peninsular. Então, isso também nos fez pensar como nós iríamos trazer para a tradução. Por exemplo, aqui no Sul, nós usamos muito tu. Então, tu é bastante utilizado. Porém, a nível de Brasil, entendemos que o você, isso nas nossas reflexões, seria a melhor escolha. Então, a princípio, nós pensamos, não se casem, né? Vocês não se casem. Então, esse se, por esse os aqui, realmente a gente passou um bom tempo discutindo. E aqui o vosotras, para vocês, ali a gente considerou que estava também, daria alguma discussão, mas que a gente acabou trabalhando com o vocês. Então, vosotras las mujeres, que somos algo que nos considera nada. Então, ela traz toda essa construção e a gente reconheceu no texto um texto também que poderia ser gritado em um palanque, em um palco, em um púlpito, enfim, tipo, ser um discurso. Então, reconhecemos também a questão oral que estava incluída nesse texto. Esses tempos, a Mary e eu estávamos discutindo, ela trouxe essa questão do palanque, e que realmente foi confirmado depois, quando a gente começou a investigar o texto da Laura Fernandes Cordeiro, que exatamente ela diz isso. Esse texto, lembrem que nem todas as mulheres eram alfabetizadas na época, então alguém iria ler esse texto para uma delas. E o jornal circulava nas fábricas e nos locais onde essas mulheres trabalhavam. Então, alguém estaria lendo para elas e, por sua vez, era no tom assim de discurso, e que era um discurso muitas vezes que a gente diria enfático, um discurso com ênfase, ou seja, era para realmente impactar o leitor, mas impactar o ouvinte. Então, se vocês leem os textos da Pepita, vocês percebem que lidos, eles causam um impacto, porém, quando eles são falados em voz alta, e isso eu vou convidar depois o professor Esteban, na sua próxima aula, se ele quiser ler alguns dos trechos em voz alta com os alunos, vocês vão ver como eles causam outro impacto. Então, todos os textos, eles são focados no sentido de trazer uma oralidade. Por isso que a gente acabou também considerando as exclamações, as perguntas, o mesmo tipo de disposição, e mantendo dentro daquilo que elas estavam reivindicando. Porque, afinal de contas, hoje dizer para uma mulher, você é obrigada a se casar, porque o seu pai decidiu, porque o seu pai fez um arranjo com outra família, principalmente nas famílias mais abastadas, isso hoje soaria um pouco assim, desconexo e não real. Mas, naquele momento, a mulher não tinha vontade, ela tinha que simplesmente obedecer à vontade paterna. Então, por isso que a gente manteve esse tom de palanque. Tá? Aqui, outra palavra também que deu discussão entre a gente foi a palavra ternessas, no sentido de ternuras, no sentido de aconchego, no sentido assim de você encontrar o seu lar. Né? Então, vosotras, las que pensáis encontrar amor e ternessas en el hogar, sabed que não encontrareis outra coisa que um amo, um senhor, um rei, um tirano. Então, esse texto dela realmente é um texto feito para fazer com que as pessoas pensem, para que quem escutasse ou lesse parasse para pensar que tipo de vida, que tipo de relação, qual o seu lugar e como estava vivendo. Nós sabemos que, não vou dizer que era 100%, mas boa parte das mulheres realmente não tinham direitos. Então, esse não ter direitos, em algum momento, começou a incomodar e a ser questionado. E é por isso que surgem estas reivindicações em jornais, em textos, enfim, em tertúlias, onde eram lidos, onde era falado. Opa. Sumiu minha tela, é isso, gente? Sim, Mara. Sumiu, né? Aham. De repente fecha aí e tenta abrir de novo. Não sei por que sumiu.